Olá, galera! Eu sou o professor Leonardo, esse é o canal Tio Léo. Temos mais um vídeo para as classes do 8º ano. Vídeo que vai estar relacionado com operações com monômios. A gente falou muito sobre monômios no primeiro vídeo, tá? Então agora a gente vai falar um pouco mais sobre eles, mas fazendo as operações matemáticas necessárias para a resolução desses monômios. Vamos começar com adição e subtração, como sempre, tá bom? Ao adicionarmos ou subtrairmos os coeficientes de dois ou mais monômios semelhantes, obtemos uma soma algébrica. Na soma algébrica 3a mais 2a, o fator a ele vai ser comum para ambas as partes. Tá? Eu tenho 3a e tenho 2a. Logo, nós vamos poder colocá-lo em evidência. Como é que eu coloco em evidência? Quando eu coloco algo em evidência, eu separo ele da parte numérica, tá? Ele está em evidência aqui. É evidente que o A está nos dois. Então, vou somar 3 mais 2 e deixo o A aqui do lado de fora. 3 mais 2 dá 5. Portanto, meu resultado final é 5. E a letra que está aqui, ou a parte literal que tem aqui, 5A. Na soma algébrica, 15x ao quadrado y mais 2x ao quadrado y menos 13x ao quadrado y. Esse fator x ao quadrado y, ele é comum às parcelas. Logo, nós podemos colocá-los em evidência. Então, a gente faz o quê? Copia todos os numerais que eu tenho aqui, acompanhado dos seus respectivos sinais, tá? 15 mais, eu boto mais aqui, 15, tenho 15 aqui, mais aqui, 2, aí eu coloco 2, menos, coloquei o menos, e 13. Também tenho 13 aqui. Então, todos eles vão estar dentro do parêntese e eu vou resolver tudo que tem lá dentro. A parte literal, como ela é comum a todas essas partes aqui, a todos esses termos do monômio, eu vou apenas repetir ela aqui, de maneira isolada. Isso que é colocar em evidência, tá? Então, eu vou resolver o que tem dentro do parêntese. Tudo isso dá 4, ó. 15 mais 2 dá 16. Não, isso não dá 4, não. Tá errado aqui. Não, dá 4. 15 mais 2 dá 17. E menos 13 dá 4. Isso, está correto. 15 mais 2 dá 17. E 17 menos 13 dá 4. Então, x ao quadrado y, eu só repito aqui no final. 4x ao quadrado y é a minha resposta. Então, nós só podemos somar ou subtrair os monômios que tiverem a mesma parte literal. Então, como conceito, nós vamos dizer assim, que para adicionarmos ou subtrairmos monômios semelhantes, nós devemos adicionar ou subtrair as partes numéricas e manter a parte literal. É o que a gente fez até aqui, tá? Em outras palavras, a soma algébrica de monômios é feita reduzindo-se os termos semelhantes. Então, nós temos aqui a adição e subtração de monômios semelhantes. Então, nós podemos aplicar em diversas situações do cotidiano propriedades semelhantes, as que acabamos de ver. Por exemplo, em um supermercado, se compramos 3 tomates e 5 batatas, apesar de não ser incorreto dizer que compramos 8 itens, não costumamos agrupar itens que não sejam semelhantes, pois devem ser pesados separadamente e podem ter preços diferentes, tá? Quando o agrupamento também ocorre, por exemplo, em uma casa de câmbio, o funcionário deve agrupar cédulas de uma mesma unidade monetária antes de somar os valores,
porque é claro que o dólar tem o seu valor em reais, o euro tem o seu valor em reais, então esses valores são diferentes. Portanto, essas moedas elas têm que estar sempre juntas da sua mesma unidade, tá? Porque elas não têm um valor único. Elas apresentam valores diferentes. Então aqui, a batata é como se fosse o x, o tomate e o y, nesse primeiro exemplo. Então x não é y. Então só vou poder somar y com y e x com x. É mais ou menos isso que ocorre. Tá bom? Vamos para a multiplicação de monômios. Recordando as propriedades da multiplicação de potências de mesma base. A gente tem uma base que vai se repetir e vai somar os expoentes. Então, nós vamos determinar a seguinte multiplicação. 3 vezes A vezes 2 vezes B. Então, eu vou multiplicar número com número e letra com letra. Olha, tem 3 vezes A vezes 2 vezes B. Peguei um número, multipliquei com número. 3 vezes 2, letra, multipliquei com letra. A vezes B. 3 vezes 2 dá 6. E A vezes B vai me resultar em AB. Então, a minha resposta é 6AB. A multiplicação, ainda vamos determinar essa daí, que apresenta letras diferentes, mas cada letra aí ela vai ter um expoente. Tá? Então, vou multiplicar semelhante com semelhante e vamos separar dessa maneira. Ó. Eu tenho uma parte numérica, quem é? Menos 2 e 5. Então, eu vou multiplicar isso primeiro aqui, ó, menos 2 vezes 5. Vamos dividir isso em caixinhas, tá? Quem é semelhante aqui ao x ao quadrado? X à quarta, porque ele também é x. Então, eu vou multiplicar esses dois aqui. Outra caixinha. Eu tenho menos y não, o y ao cubo e o y. Então, a minha terceira caixinha vai ser uma multiplicação com esses termos. Então, menos 2 vezes 5 dá menos 10. A gente sabe disso. Né? Menos 10. Ó. Então, aqui, nessa caixinha aqui, x ao quadrado vezes x à quarta. A base é igual, eu repito a base. Somo os expoentes. 2 mais 4 dá 6. Portanto, fica x à sexta. Aqui da mesma maneira, nessa outra caixinha aqui, ó. A base é y, eu repito a base. São os expoentes. 3, aqui como não tem expoente, é a mesma coisa que 1. Então, 3 mais 1 dá 4. E fica y à quarta. Se está dessa maneira, então eu copio o menos 10 e junto o x à sexta e o y à quarta do 10. E o meu monômio no final vai ficar assim. Bem simples, eu só pego a parte numérica, já resolvi os cálculos das partes literais e apenas junto tudo no final. Então, para multiplicarmos dois ou mais monômios, nós devemos multiplicar as partes numéricas entre si e multiplicar as partes literais entre si. Então, dessa vez, a gente mexe nas partes literais, tá? Na multiplicação. Adição e subtração, a gente deixa elas quietas lá. Mas na multiplicação e na divisão, a gente vai mexer nelas. Beleza? Divisão de monômios. Recordando as propriedades da divisão de potências de mesma base, nós vamos ter A sobre A então
a gente considera que o A ele tem expoente 1, quando não é representado aqui o expoente. Então, na divisão, a gente faz o quê? Repete a base e subtrai os expoentes. 1 menos 1 é 0, e a elevado a 0 é igual a 1. E isso, a minha base, ela tem que ser diferente de 0, tá? O A tem que ser diferente de 0, não pode ser 0. Por que o A tem que ser diferente de 0? Porque ele vai estar no denominador. E não existe fração com o denominador 0, tá? Não existe resultado para isso. A divisão de 8 vezes A por 2 vezes A, com A diferente de 0, pode ser representada como? Está aqui, dessa maneira, né? 8 sobre 2. A dividido para A, a gente sabe que vai dar isso aqui, que é igual a 1. Né? 8 dividido para 2 é 4. E A dividido para A vai dar 1. Portanto, a minha resposta é 4. A divisão de menos 20 para x à sexta e y à sétima por 5 vezes x ao quadrado vezes y ao cubo. X e y são diferentes de 0. Então, ela é representada dessa maneira. E a gente vai dividir ainda nas caixinhas aqui, dessa maneira aqui. Então, menos 20 dividido para 5 dá menos 4. X à sexta dividido para x, né, ao quadrado. Então, eu repito a base, subtraio os expoentes. Y à sétima, y ao cubo, que é 7. Botaram 6 aqui. Tá? É 7 menos 3. Então, nós vamos ter o seguinte. 6 menos 2 é x à quarta. E 7 menos 3 é 4 também. Então, aqui fica... Aqui é um 7. 7 menos 3. Então, fica menos 4, x à quarta, y à quarta. Tá? Então, vamos recordar as propriedades da divisão de potência de mesma base. Para dividirmos dois monômios, devemos dividir as partes numéricas entre si e dividir as partes literais entre si. Muitas vezes, em projetos arquitetônicos ou industriais, medidas são substituídas por letras, de modo que se possam executar essas construções em diversos tamanhos e apenas calculando o valor numérico das expressões algébricas envolvidas. Vamos ter um exemplo aqui. A divisão de 6x por 3y, com y diferente de 0, pode ser representada como 6x dividido para 3y. E a gente tem uma forma aqui, ó, tá vendo? 6x no meu numerador e 3y no meu denominador. Então, aqui eu tenho 6 dividido para 3. 6 dividido para 3 eu sei que é 2. Vezes x dividido para y. Né? X sobre y. 6 dividido para 3 não dá 2. Então, o 2 acompanha o x, 2x, e o y fica no meu denominador. Que não é um monômio, pois não é uma expressão algébrica inteira, porque a gente tem a presença da variável y no denominador. Para ele ser monômio, a parte algébrica dele, literal, tem que ser igual, tanto em cima quanto embaixo. Então, expressões como essa anterior são chamadas de frações algébricas e serão estudadas um pouquinho mais à frente ainda nesse ano. Potenciação de monômios. Se a gente tem uma base, aqui qualquer que seja, elevada a um expoente, a gente eleva todas as bases a esse mesmo expoente. Tá? Isso serve para multiplicação como para divisão,
sendo que o meu denominador não pode ser 0. E sempre que eu tenho uma potência dentro do parêntese e uma fora, eu vou multiplicar esses dois expoentes, certo? E aí eu vou descobrir a minha nova potência para a minha base. Repito sempre a base. Exemplo, a potência 3a elevado ao quadrado pode ser representada por 3 ao quadrado vezes a ao quadrado. Tá bom? Aqui tem um outro exemplo, que é vezes 4, m à quinta elevado à quarta. Mas isso aqui, vocês descartem, a gente está relacionando somente essa parte, tá? Aqui a potência, menos 2x ao cubo elevado à quarta. Então, eu vou elevar o menos 2 à quarta potência e vezes x ao cubo elevado à quarta potência. Então, vai ser escrito dessa maneira. M à quinta elevado sobre 3 elevado à quarta. Então, esse expoente vai se tornar expoente tanto do numerador como do denominador. Tá? Elas podem ser representadas dessa maneira. Professor, mas o senhor não calculou? Não precisa, tá? Só representa dessa maneira, que eu vou considerar correto. Beleza? Polinômios. Finalmente vamos falar do assunto do capítulo, né? Polinômios. Então, para monômios que não são semelhantes, a adição ou subtração elas devem ficar apenas indicadas. A mais B indica a adição de dois monômios ou dois termos. 3a ao quadrado B menos 7mn ao cubo indica a subtração de dois monômios ou dois termos. 5a ao quadrado mais b à quinta menos 3c é a adição algébrica de três monômios, ou três termos. Então, a gente percebe que todos os termos são diferentes, tá? Sempre que os termos forem diferentes, não forem iguais, aí a gente tem um polinômio, não mais um monômio. Monômio, a gente tem sempre os mesmos termos para calcular. Então, aqui, ó, menos 3m sobre 2, mais n ao cubo sobre 4, menos 5p mais 3 é a adição algébrica de 4 monômios ou 4 termos. Então, a adição ou subtração indicada por monômios não semelhantes é chamada de adição algébrica de monômios. E essa adição algébrica de monômios, para diminuir isso tudo em um nome só, é chamada de polinômio. Cada monômio de um polinômio se chama termo, tá? Então, por nomes, vamos lá. Aqui é composta por dois monômios, é chamada de binômio. Foi aquele primeiro exemplo, eu tinha A mais B. Então, só tinha dois termos, é um binômio. Polinômio formado pela adição de três monômios não semelhantes são chamados de trinômios. Se eu tivesse A mais B mais C, são três termos diferentes, é um trinômio. O polinômio formado pela adição algébrica de mais de três monômios não semelhantes não recebe um nome especial. Portanto, ela vai ser chamada simplesmente de polinômio, por ter mais de três termos, tá? Então, o valor numérico de um polinômio vai servir para calcular do mesmo modo que a gente usou para monômio. A gente vai atribuir um valor a uma letra, que vai estar lá na questão. Ah, o A vale 7, o B vale 5. Então, aí eu vou calcular o meu valor numérico de um polinômio de acordo com os dados que tem na questão. Temos exemplo aqui, ó, 2A menos 3B. Se A vale 1, ó, o valor de A vai ser 1 e o valor de B vai ser 5. Então, vou fazer 2 vezes 1, aqui, 2 vezes 1, 3 vezes 5. 3 vezes 5 dá 15, 2 vezes 1 dá 2, e 2 menos 15 dá menos 13.
tá? Então, menos 13 é o valor numérico dessa expressão aqui, quando o meu A for igual a 1 e o meu B for igual a 5. Então, quando todos os coeficientes de um polinômio são iguais a zero, esse polinômio é chamado de polinômio nulo. O grau do polinômio, como é que a gente vai calcular? Tá? E saber calcular o valor numérico de polinômios é muito importante em diversas áreas do conhecimento e profissões que façam uso de fórmulas algébricas, tá bom? Mas vamos nos atentar ao grau de polinômio. O grau de um polinômio não nulo é dado pelo seu monômio de maior grau. É diferente do monômio que a gente somava, tá? Cujo coeficiente é diferente de zero. O coeficiente do monômio que determina o grau de polinômio é chamado de coeficiente dominante. Nós temos aí 3a ao quadrado mais b menos c. Quem é que tem o maior grau aí? É o a, tá? É esse azinho aqui, ó. Ele tem 2, então o maior expoente aqui nessa expressão é o dele. Portanto, o polinômio vai ter um grau 2. E o coeficiente dominante vai ser o 3. Porque esse é o monômio de maior grau. Então, a gente só vai pegar e olhar o que tem o maior expoente. O que tiver o maior expoente vai ser o grau do meu polinômio. Ó, eu tenho x ao cubo, y à quarta, x ao quadrado, y ao cubo, x ao cubo e a. O que é maior é esse aqui, porque quando a gente soma em monômios, 3 mais 4 dá 7, tá? Então, a gente percebe que ele tem um grau 7, por quê? Aqui, se eu for olhar separadamente esse termo, esse monômio, 3 mais 4 dá 7, tá bom? Então, o coeficiente dominante dele é o menos 4. Esse vai ser o monômio de maior grau, menos 4x ao cubo, y à quarta. E o grau aqui foi dado pela soma dos expoentes. Por que aqui não foi? Porque aqui está separado, ó, por adição. E aqui eu tenho uma multiplicação, então eu posso somar esses dois carinhas aqui, tá? Aqui é um monômio só. E aqui já é outro monômio, aqui é outro. Então, não posso somar esses expoentes com esses, mas posso somá-los aqui, tá? O polinômio 16, se eu colocar assim, 16, ele possui grau zero e coeficiente dominante vai ser o próprio 16, tá bom? Então, o grau do polinômio 0 à quarta b ao quadrado mais 0xy ao cubo menos 0 a ao quadrado x ao cubo, ele não é definido porque esse é um polinômio nulo, tá? Polinômio com uma variável real. Nós temos aqui exemplos de polinômios, certo? Então, ó, 3x mais 2y. Então, nós podemos ter exemplos assim, como podemos ter o exemplo 4. Aqui eu tenho sempre termos diferentes, mas aqui eu tenho 4 e tenho... Professor, mas o 4 tem o x. Sim, esse trinômio ele pode apresentar uma única variável, mas o que vai mudar, o que vai diferenciar um termo do outro, é que um está ao quadrado e o outro não. Tá? Portanto, eles não são semelhantes por causa desse expoente. Por isso que eles não vão se somar aqui, eles estão separados. Então, quando um polinômio possui uma única variável, ele recebe o nome de polinômio com uma variável real. Ou seja, aqui eu tenho duas variáveis. Ó, 1, 2, 3. Aqui eu tenho o A e o AB. Aqui eu tenho o AB e o MN. Mas aqui eu só tenho uma variável, eu só tenho um x, tá? E aí, se eu tivesse apenas um valor de x, eu poderia resolver essa questão. Então, costuma-se representar esse polinômio com seus termos ordenados
segundo o expoente decrescente dessa variável. Aqui eu tenho um polinômio de grau 3, né, x ao cubo. Então, primeiro eu escrevo x ao cubo, depois o x ao quadrado, depois o x e, por último, o 9, que é o termo independente. Ele não tem x, ele não depende desse x para existir. Ele é independente, ele está livre aqui. Temos aí um polinômio de grau 7, ó. M elevado a 7, mais 2m à sexta, menos m à quinta, menos 8m à quarta. Então, esse polinômio ele tem grau 7, tá? Porque a variável dominante dele aqui, ó, é o m, mas é o que permanece com o maior expoente. Então, ele é de grau 7. O termo independente dele vale 5, porque ele está sozinho aí e não tem nenhuma letra o acompanhando. Então, no polinômio b, a gente pode notar que não estão presentes os termos cujos expoentes são 3, 2 e 1. Né? Do 4 aqui, ó, ele já cai para o termo independente. Então, podem vir exemplos assim. Quando não aparece algum expoente menor que o grau, o polinômio é chamado de polinômio incompleto. Caso contrário, ele é chamado de completo. O exemplo A é completo, o B é incompleto porque não tem m ao cubo, m ao quadrado e m. Tá? Aqui ele é completo porque ele segue a linha 3, 2, 1 e 0. Se necessário, podemos escrever os termos que faltam com coeficientes nulos. Assim, no nosso exemplo, ele ficaria m à sétima, m à sexta, m à quinta, m à quarta, m ao cubo, m ao quadrado e m. Tá? Polinômio completo de grau 5, aqui ó, 5a à quinta, a elevado a 4, é porque esse 4 eles erraram, deixaram tudo grande aqui. 6a ao cubo, 9a ao quadrado, menos 3a, mais 8. Meu termo independente ele vale 8. Polinômio incompleto, né? De grau 6, menos 2y à sexta, mais y. Ou polinômio de sexto grau. Ele pode ser escrito também dessa maneira. Finalmente eles acertaram aqui. Né? Elevado a sexta, elevado a quinta, quarta, ao cubo, ao quadrado e y mais 0. Né? O termo independente vale 0 quando ele não é representado aqui. Então, nossa notação em valor numérico. Os polinômios com apenas uma variável, eles representam uma expressão algébrica cujo valor é dado em função dessa variável. Ou seja, o valor depende dela. Assim, podemos denotar um polinômio por uma letra maiúscula acompanhada da variável. Por exemplo, podemos definir um polinômio p de x. Certo? Então, p de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 9. Nesse caso, temos um valor numérico desse polinômio para qualquer número n, calculando p de n. Tá? Esse n quer dizer que qualquer variável que eu colocar aqui dentro, onde tem esse n, ou colocar qualquer número, eu posso substituir pela variável que tenho aqui. Tá? Se eu colocasse 1 dentro, substituísse o x por 1 aqui. Então, onde tinha x aqui, eu ia colocar 1. 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, mais 9. E assim com qualquer número que eu quiser calcular. É isso. Finalmente terminamos. O vídeo ficou bastante longo, né? 30 minutos praticamente. Mas espero que vocês tenham entendido, tenham tirado suas dúvidas sobre todo esse conteúdo. O próximo vídeo do canal vai ser já sobre o caderno 2. Beleza? Então não se esqueça da nossa live na quinta-feira, a partir das 9 horas. Não saiam da sala, certo? Eu entro assim que a aula de história acabar. Então, tenham uma ótima semana. Um abraço a todos e fui!